Bom dia, povo de Deus. Graça e a paz do Senhor. Que todos estejam bem. Espero que você tenha uma semana abençoada. Estamos começando a nossa terceira campanha, Ser Discípulos, Aprendizados na Caminhada com Jesus. E eu te convido nessa manhã a você abrir a sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Esta semana nós vamos falar sobre vencendo os desafios. E o primeiro desafio que nós precisamos vencer é o perigo da inveja em nossas vidas. Se nós não cuidarmos do nosso coração, da nossa mente, corremos o perigo de invejarmos, e isso não é bom para a caminhada do cristão, não é bom para o discípulo do Senhor. É uma obra da carne, né? A inveja. Eu quero que você abra comigo aí, mas antes disso, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe aí a sua mensagem, se tem sido bênção na sua vida, se você tem crescido como discípulo na presença do Senhor, ou se você simplesmente está iniciando e depois você desiste. Quero chamar você a continuar firme nessa jornada. O perigo da inveja. Nós vamos ver, queridos, que a inveja é algo terrível e se nós não cuidarmos disso logo, ela pode nos afastar do Senhor. O texto vai dizer o seguinte: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O apóstolo Paulo vai tratar aqui profundamente desse ponto e traz para nós grandes ensinamentos. Em primeiro lugar, eu queria dizer a você que toda inveja ela tem uma raiz, ela tem um princípio. Então a inveja é um sentimento que pode surgir quando estamos focados na conquista das outras pessoas, nas bênçãos que os outros alcançam, em vez de nos alegrarmos com eles. Paulo nos alerta, aqui em Gálatas, para não sermos motivados por esse sentimento de inveja, e sim pelo sentimento de alegria que é provocado pelo Espírito Santo. Nós vamos ver que lá em Provérbios, o livro de sabedoria, lá diz que no capítulo 14, versículo 30, o coração sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Veja que sentimento terrível. Tiago vai dizer em sua carta que, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Observe, irmãos, que sempre nas confusões, sempre nas atitudes que traz por trás um sentimento de inveja, onde causa divisão, onde causa morte de outras pessoas, geralmente é porque no coração, a raiz está lá no coração, são pessoas insatisfeitas com a sua própria vida, com aquilo que tem acontecido com ela, se sente injustiçada por Deus, e aí parte para agredir, parte para denegrir a imagem, parte para um sentimento de coitadismo, se mostrando sempre que está sofrendo mais do que todo mundo, e isso, a raiz de tudo isso é um problema psicológico, é uma deficiência no psicológico da pessoa. Ela tem problema de autoimagem negativa, né? Então, o segundo lugar, irmãos, que eu preciso, além de descobrir a raiz da inveja no meu coração, eu preciso cultivar o fruto do Espírito para vencer esse sentimento ruim. Para vencer a inveja, precisamos cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, são contrários aos impulsos invejosos do coração do homem. Lá em Gálatas ainda, no capítulo 5, versículo 22 e 23, Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja que
é o contrário do que a obra da carne faz. Quem tem o Espírito Santo é uma pessoa que ama o seu próximo, ama quem está com ele, ama Jesus primeiramente. É uma pessoa alegre de espírito, é uma pessoa que tem paz e transmite paz. É uma pessoa que tem paciência para ouvir os outros, para chorar, para dar um conselho. É uma pessoa que tem seus temperamentos, mas no mesmo modo tem uma amabilidade intrínseca dentro dele ou dentro dela. O coração é bondoso, é generoso, não é maldoso, não faz nada para derrubar o seu próximo. É fiel ao Senhor, manso, tem domínio próprio. Lá em Coríntios, sua primeira carta, inclusive nós estamos estudando nas quintas-feiras, no capítulo 13, Paulo vai trazer a descrição do amor. O amor é paciente, bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece. Olha aí, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha aí, meu irmão, minha irmã, para cultivar os frutos do Espírito, isso não é fácil. Não é fácil. Porque o sentimento carnal, às vezes, ele é alimentado mais do que os frutos do Espírito. Então, alimente, eu convido você a alimentar, a cuidar da sua alma, do seu espírito e fortalecer a sua fé. Estamos desenvolvendo nessa caminhada o aprendizado de como ser discípulos. Veja como Jesus trabalhou na vida dos seus discípulos e um deles se destacou por ter um temperamento forte, por agir por impulso, por falar sempre de pronto, assim, quando era perguntado e questionado. E um desses discípulos foi Pedro, né? Pedro que negou Jesus 3 vezes, Pedro que impulsivamente falava à frente dos seus amigos ali. E Jesus tratou de Pedro, e Pedro foi uma pedra assim importantíssima na história do cristianismo, ao ponto de que grandes milagres foram feitos através da vida desse servo de Deus quando ele se dobrou e se deixou ser moldado pelo Senhor. Então, da mesma forma, você e eu, se nós nos deixarmos ser moldados pelo Senhor, nós mortificarmos a nossa carne, nós seremos vencedores em Cristo em todas as áreas. Terceiro e último lugar, irmãos, aprendendo a alegrar-se com o sucesso dos outros. Eu preciso, primeiro, como eu falei aqui, identificar a raiz da minha inveja, desses meus comportamentos carnais. Eu preciso cultivar um espírito organizado, desenvolvendo o fruto do espírito, né? Para vencer essa inveja. Em terceiro lugar, eu preciso aprender a me alegrar com o sucesso dos outros. Quando cultivamos o fruto do espírito, somos capacitados e verdadeiramente nos alegramos com o sucesso dos outros e as bênçãos dos outros. E essas realizações das outras pessoas também nos realizam. Ao invés de invejar, podemos celebrar, apoiar uns aos outros, reconhecendo que cada um tem seu próprio caminho, sua jornada de vida e Deus está com todos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, assim diz as Escrituras. E aí, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15, Paulo vai dizer: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Filipenses, também, a carta de Paulo, vai dizer lá no capítulo 2, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se tem uma coisa que divide igreja, se divide o corpo de Cristo, irmãos, é o partidarismo. É eu gostar de fulano e não gostar de ciclano, eu fazer acepção de pessoas, é eu ter mais possibilidade de ajudar a quem eu quero ajudar, e às vezes eu posso ajudar o outro e não ajudo porque eu não vou com a cara daquela outra pessoa. Então, isso não é fruto do Espírito, é obra da carne. E eu te convido nessa manhã a fazer 3 coisas. Examinar seu coração. Identifique as áreas de inveja em sua vida, confesse isso diante de Deus.
Cultive o fruto do Espírito, em segundo lugar, aplicando isso na sua vida, né? Busque diariamente desenvolver amor, alegria, paz e as demais virtudes em sua vida. E em último lugar, querido, celebre as conquistas dos outros, pratique a alegria genuína ao ver os outros prosperarem. Às vezes você quer estar onde a outra pessoa está, às vezes você quer outra coisa que a pessoa possui, mas o que Deus te deu seja suficiente para você estar contente. Esteja contente com o que Deus te deu. Deus quer que você esteja sarado, curado, transformada para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, te proteja, dê uma semana de paz, uma semana de vitória, e que você tire tudo aquilo que é lixo, obra da carne da tua vida, e foque nos frutos do Espírito. Que Deus possa estar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que ajude esse homem, essa mulher, essa jovem, a vencer, Senhor Deus, esse sentimento carnal da inveja, ó Deus, e olhar para Ti como autor e consumador, praticando os frutos do Espírito, Senhor Deus. Amor, paciência, bondade, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Senhor, toma em Tuas mãos essas famílias, em nome de Jesus. Amém. Estaremos conosco, estaremos com vocês amanhã, se Deus assim permitir.